Olá, amados irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações. Bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus, nessa noite santa de Natal, onde nós queremos então mergulhar nesse mistério de vida e de salvação, a qual a liturgia de hoje nos enriquece. Chegamos então à noite de Natal e convido então você a tomar comigo as leituras propostas para a reflexão dessa noite. A primeira leitura é extraída do livro do profeta Isaías, lá no capítulo 9, versículos de 1 a 6. A segunda leitura é extraída do livro da carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. E o Evangelho, capítulo 2, Evangelho de São Lucas, versículos de 1 a 14. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. E estou esquecendo do Salmo responsorial, Salmo 95. É o salmo que nós vamos então rezar nessa noite santa de Natal. Convido então você a tomar comigo o Evangelho proposto para essa nossa reflexão, que vai nos narrar o seguinte. Naqueles dias, saiu um decreto do imperador Augusto mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família e descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, da Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, lá na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam lá, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo a multidão do exército celeste, cantando a Deus. Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens que são do seu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Caríssimos e amados irmãos, enfim é Natal. Um menino nos foi dado. E é justamente essa riqueza que hoje nós celebramos, já nessa vigília que antecede o dia de Natal. Porque para nós já é Natal. E assim então, somos convidados a tomar as leituras que querem nos ajudar a compreender esse mistério, a encarnação do Verbo amado de Deus. E se nós pegarmos então a primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, vai nos dizer assim: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz, para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Então, esse menino, a qual nasceu, ele então tem em si uma característica própria, ele é luz. Ele é luz para poder então dissipar as trevas diante daqueles que andam aí perdidos, diante desse mundo de trevas a qual muitos estão inseridos. E é por isso que, ao celebrar o Natal, o nosso ser se alegra, a nossa esperança se renova, porque é Deus que vem trazer de novo para nós essa mesma proposta de vida e salvação. É Deus que vem renovar a nossa esperança de que o mundo pode ser melhor, se nós, de fato, nos abrirmos a essa luz do menino Deus. E seguindo aí na primeira leitura, o profeta Isaías, ele está falando para o seu povo que está vivendo um momento conturbado, porque é a época do rei Ezequias, que está ali então, para Jerusalém está para ser sitiada, invadida pelos exércitos vizinhos, cidades vizinhas,
E o rei, ao invés de se confiar em Deus, está buscando então fazer conchavos, aliança com os exércitos vizinhos. Ou seja, isso então chama a atenção do profeta, que vai ao seu encontro e pede para que ele possa colocar a sua confiança em Deus e não seres humanos. E é interessante que nós podemos também olhar para essa leitura e perceber que nos dias de hoje também não é diferente. Nós temos muitas pessoas que colocam a sua esperança, sua confiança em seres humanos, em coisas materiais. E aí as pessoas se frustram porque tudo isso é falho. Os bens materiais aqui ficam, nada nós carregamos nessa vida a não ser o amor a qual nós vivemos, o amor com o qual nós amamos. Então é preciso canalizar a nossa vida para Deus. É Ele a nossa esperança. E o rei Ezequias estava então deixando-se seduzir pelos numerosos exércitos, armas de todas as cidades vizinhas. E assim então, nós não podemos então cair, é o que chama a atenção o profeta. Não caiamos também nessa tentação. Não deixemos nos seduzir pelas coisas materiais, pelas pessoas, pelas promessas, propostas que elas nos fazem. Confiemos em Deus, porque Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, cuja a primeira leitura então assim nos narra. É Deus que visita o seu povo. E tudo isso como se dá? Através de um menino que nos foi dado. Um menino que traz em si características próprias, como nós ouvimos também aí, no finalzinho já, na primeira leitura de hoje. Conselheiro admirável, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz. Então são algumas das características que trazem esse menino. Conselheiro admirável, quem melhor do que Deus para nos aconselhar? Pai dos tempos futuros, somente a Ele interessa o nosso futuro, a nossa vida, está nas mãos dele. Não convém a nós ficarmos preocupados com o horóscopo, aquilo que o signo está dizendo. Não, deixemos que o Senhor conduza a nossa vida, porque Ele é o Pai dos tempos futuros e o Príncipe da paz. Não a paz na ausência de armas, de guerras, mas a paz que é a plenitude dos dons, dos bens, a qual todo judeu então almejava, e nós também herdamos essa riqueza e desejamos essa paz. Essa paz espiritual, essa tranquilidade. E é por isso que esse tempo do Advento serviu para nós nos prepararmos. Porque, com certeza, há situações de nós que precisaram ali de ser renunciadas. Situações, por exemplo, mal resolvidas com alguns irmãos, foi preciso perdão, a libertação do ressentimento, mágoa, tudo isso que fere, machuca o nosso ser. Então, quem faz essa experiência pode então experimentar desde já essa paz que emana do nosso Deus. E assim então, através desse menino que nos foi dado, somos chamados então a cantar, a rezar o Salmo 93, que nos vai dizer o seguinte: hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então a nossa salvação vem de Cristo. Ele é o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. A segunda leitura de hoje, Paulo escreve então a Tito, vai dizer: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Então, a missão desse menino Deus é trazer salvação para toda a humanidade. E não a salvação somente uma realidade pós-vida. A salvação começa hoje na nossa história. Não sei você, mas há pessoas que precisam ali fazer essa experiência da salvação. Todos nós, melhor dizendo, precisam fazer. Mas algumas, urgentemente, estão escravas das drogas, do álcool, da prostituição, de tantas outras situações de pecado. Então é preciso fazer a experiência da salvação para que, enquanto então o Senhor voltar na sua segunda vinda, Ele nos encontre vivendo e praticando os valores do Evangelho. Então é assim que nós vamos então crescer nessa feliz esperança da manifestação da glória de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Como Paulo insiste aí dizendo na segunda leitura de hoje: Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo, olha que bonito, para purificar um povo que lhe pertença
e que lhe dedique a praticar somente o bem. Então é preciso fazer com que esse espírito natalino, ele se propague na nossa vida, durante todos os nossos dias, e não fique somente preso a uma época do ano. É preciso então crescer nessa vida, qual então o Senhor veio ofertar a cada um de nós. E é interessante então que o Evangelho nos narra como se deu o nascimento de Jesus. E aí nós temos então um decreto, a qual César Augusto então publicou, e José, por ser ali da descendência de Davi, ele vai até Belém para poder se recensear na sua terra. E ali completa então os tempos de Maria dar à luz ao filho, e ela então ali, por não encontrar lugar em nenhuma hospedagem, ela dará à luz então ali, lá no meio dos animais. É ali que Jesus nasce. E ele é então reclinado num coxo, na manjedoura. É assim que Deus então vem ao mundo, na simplicidade, na humildade. Por que será que muitas vezes nós então ficamos presos a coisas materiais, coisas grandiosas? As coisas de Deus se dão na pequenez, na simplicidade. É assim que nós devemos então viver. Contemplar o presépio, aonde o menino Deus então foi reclinado, nos remete a essa espiritualidade, a poder então nos libertar de tantas coisas supérfluas que muitas vezes vamos colocando na nossa vida, colocamos como ideal, sendo que a vida feliz, as coisas na simplicidade, aí consiste a maior alegria. Por quê? Todos têm então acesso a isso. Não é preciso dinheiro para poder celebrar bem o Natal. É isso que o Senhor então diz para cada um de nós, ao nascer, ao ser reclinado ali na manjedoura, diante dos animais. E assim então, seguindo o Evangelho, justamente Jesus nasce em Belém, porque Belém era a cidade de Davi, para se cumprir a profecia. E Belém também significa casa do pão. Então já nos narra aquilo que lá na frente Jesus vai se revelar como o pão da vida. E de maneira especial o Evangelho de São João, capítulo 6, tem todo esse capítulo que narra esse discurso, como Jesus, o pão da vida. E olha que interessante também, ele é envolto em faixas. Se nós observarmos lá no altar, onde nós celebramos a Eucaristia, está lá também faixas, onde o corpo de Cristo ele é entregue por cada um de nós. Ele se consagra por cada um de nós através da oração eucarística. O sacerdote, o presbítero, ele então ali consagra e Jesus está envolto em faixas. Justamente então esse Evangelho de São Lucas é escrito à luz da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Porque lá também na sua paixão ele é envolto em faixas. Olha que riqueza do Evangelho de São Lucas. Traz detalhes tão significativos para nós, que esse Deus então já se entrega por cada um de nós, já desde a sua encarnação. E aí seguindo então, nós temos aqueles que são os primeiros a receber o anúncio da encarnação do Verbo. E quem são? Os reis, os grandiosos, lá no templo, os fariseus, doutores da lei? Não, são os pastores que estão ali à noite, trabalhando junto com as suas ovelhas. Ou seja, os pastores na época de Jesus eram pessoas que não tinham valor algum, pessoas que eram discriminadas. Por quê? Por poder levar então as ovelhas para pastar muitas vezes em terrenos que não lhe pertenciam, eles então eram discriminados. E são a esses que o anjo se dirige para poder então anunciar a encarnação do Verbo. É Deus então que se faz um conosco. Olha que bonito. Nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Esse é o conteúdo do anúncio do anjo. E diante então disso, o anjo prossegue dizendo: eis que o sinal que encontrareis um menino recém-nascido envolto em faixas. E ali então junta-se uma grande multidão da corte celeste e começam então a louvar e bendizer a Deus. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Então, meus queridos e amados irmãos, celebrar o Natal é celebrar Deus que nos oferece
o maior presente que o ser humano pode receber, o seu Filho. O seu Filho que veio nos trazer vida, que veio nos trazer salvação. O seu Filho que veio nos revelar a face de um Deus escondido, que agora então podemos contemplar através daquela pequena criança nascida lá naquela manjedoura em Belém. E assim também nos ensina a podermos também nós sermos os primeiros a acolher essa mensagem de vida e salvação, a qual o anjo então veio trazer a cada um de nós. Hoje para vós nasceu um Salvador, que é Cristo Senhor. Portanto, meus queridos e amados irmãos, finalizando essa nossa reflexão, que nós possamos então acolher esse Salvador, que foi nos dado gratuitamente, que assumiu a nossa condição humana, se fez um conosco, viveu em tudo a nossa condição humana, como nos diz a carta aos Hebreus, com exceção do pecado. Viveu em tudo a nossa condição humana. E entregou a sua vida por amor na cruz por cada um de nós, como Paulo diz na segunda leitura de hoje. Que nós possamos então sermos portadores dessa luz. Que nós possamos fazer que essa luz de Cristo irradie, porque, como nos diz aí a primeira leitura, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E essa luz que nós contemplamos, ela então quer irradiar diante da nossa vida. E que nós possamos fazer o Natal de fato acontecer. O banquete que nós celebramos na nossa casa, na ceia de Natal, ele é uma extensão dessa mesa que nós celebramos a Eucaristia, nessa noite santa. Então que nós possamos lembrar do aniversariante, possamos fazer a nossa oração em família. Mas ali há pessoas que não são de igreja, não importa. É o momento oportuno de nós fazermos com que eles enxerguem a luz desse Deus, para que assim, meus queridos amados irmãos, possamos então entoar em alto e forte tom, noite feliz. Porque de fato essa noite é feliz. É claro que para muitos que estão aí nos hospitais, asilos abandonados, nas cadeias penitenciárias, presídios, tantos irmãos que estão aí trabalhando em situação de morte, os médicos dos hospitais de plantão. Então são situação não tão feliz assim, mas lembre-se que nós temos motivo para poder nos alegrar, porque um menino nos foi nos dado, nasceu para nós um Salvador que é Cristo Senhor. Por isso, paz na terra aos homens por Ele amado, os homens de boa vontade. É esse o desejo de Deus para cada um de nós. Que nós possamos então crescer nessa construção da paz, porque tudo isso só será possível se nós então vivirmos os valores que foi nos ensinado por esse menino Deus, que assumiu nossa condição humana, passou por esse mundo fazendo bem, curando a todos. Ele nos deixou então um caminho para ser percorridos, e que nós possamos então viver e celebrar esse mistério salvífico que é o Natal, e vivendo também os ensinamentos desse nosso Deus, Emmanuel, que está no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família. Chegamos aí então, quase ao final do ano já, e desejo para você um santo e abençoado Natal. Que a luz desse menino Deus possa refletir na sua vida, ajude a iluminar, dissipar as trevas presentes, tudo aquilo que é pensamento negativo, pensamento de desânimo, de depressão, que caia por terra, porque esse Deus, o Emmanuel, Deus conosco, está. E assim então que você possa fazer o Natal acontecer também na sua família e a todos aqueles que estiverem à sua volta. Mais uma vez, um Santo Natal a você, um beijo no coração, e que nós possamos então entoar em alto e bom forte tom, noite feliz, que de fato ela é. Porque um menino nos foi dado, e que possamos então vivenciar bem esse mistério de vida e salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, paz para a sua família, paz ao seu coração
e todos os homens de boa vontade. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.